Você sabia o que estava levando? Foi assim que começou. Sala de RH da transportadora. Quente, abafada, só o ventilador fazendo barulho no canto. O cara da empresa olhando direto para mim. A moça do lado só anotava. E eu parado, mudo. Porque o que eu ia responder? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Só não queria saber o quê. A viagem foi num fim de mês puxado. Contas chegando. Minha mulher doente. A oficina já tinha me cobrado 2 vezes pelos pneus traseiros. E aí o cara apareceu. Um conhecido de outro frete me ligou. Tem um refrigerado saindo hoje à noite. Baú lacrado, carga sensível. Saída de uma clínica perto de Campinas. Tudo certo no papel. Boa grana. Frete por fora, mas com documentação bonitinha. CNPJ ativo. Termo de responsabilidade. Temperatura controlada. Tudo regular. Só que o prédio não tinha nome. Era um bloco cinza, nem placa, nem recepção. Tinha uma cancela e um segurança que não falava com ninguém. Entregaram os papéis e mandaram engatar o baú. Carga delicada, mantenha a câmara entre -2 e -4. Tá, beleza, tudo eletrônico, termógrafo embutido. Mas o peso estava esquisito desde o começo. A primeira lembrança ruim foi logo no posto de Limeira. Tava abastecendo e um outro caminhoneiro olhou para o meu baú e disse: "Tá carregando o que aí, parceiro? Tá pesado que só. Tá gemendo a suspensão." Eu ri. Falei que devia ser carne, alguma coisa assim. Mas no fundo, já tinha escutado. Era um barulho, um tipo de batida lenta. Uma só, depois outra, e parava. Como se alguém ou alguma coisa batesse com um punho. 1, 2, silêncio. O termógrafo começou a dar variação na serra. Não era muita coisa, mas era viva, como se oscilasse em ondas. Em vez de linear, era pulsante. Subia, descia, parava. Depois de 2 horas caía 1 grau de repente. Aí estabilizava. O sensor estava certo. O painel interno marcava igual. Eu parei no acostamento e encostei o ouvido na divisória. Não ouvi nada. Nada. Além do que eu já tinha escutado e fingido que era imaginação. Tentei esquecer. Liguei a música. Abri a janela. Pensei na grana. O combinado era deixar a carga num endereço na zona norte de São Paulo. Prédio institucional. Portão fechado. Sem contato. Era só parar, esperar alguém conferir os dados e seguir viagem. Mas o cheiro foi piorando. Não era carne podre. Era um negócio mais gelado, mais metálico, tipo sangue seco. Freezer de açougue antigo, mas mais frio, mais vivo. Na parada seguinte, um frentista fez cara feia. "Tá com alguma coisa virando aí atrás, irmão?" Eu sorri, brinquei. Talvez um boi revoltado. Ele não riu. De madrugada, parei para cochilar perto de um posto velho que sempre foi ponto de caminhoneiro. Deitei ali, dentro da boleia mesmo. Acordei com um barulho seco, um tum. Só um. Olhei no retrovisor. Ninguém. Olhei o painel do termógrafo. Tinha subido meio grau. Depois, caiu de novo. Comecei a tremer. Não de medo. De saber. Porque a verdade é que eu já sabia. Não era bicho. Quando cheguei no tal endereço, um prédio velho, sem identificação, já era quase manhã. Portão de ferro. Interfone mudo. Um homem saiu de dentro, sem uniforme, sem crachá. Só olhou os papéis, mandou eu ficar no caminhão. Outro cara abriu o portão e eu manobrei. Me mandaram não descer, nem olhar, só aguardar. Fiquei ali, esperando. 30 minutos, 40, até que alguém bateu na minha porta e entregou o canhoto assinado. Nada mais. Sem recibo, sem perguntas, sem conversa. "Pode ir, tá tudo certo." Eu fui. E jurei que nunca mais faria. Mas aí veio o tal do chamado da empresa. Disseram que estavam investigando o contrato, que o CNPJ usado estava com problemas, que queriam saber se eu sabia. "Você sabia o que estava levando?" E eu sabia. Não com palavras, mas com tudo que não queria admitir. A carga suava.
O termógrafo tinha pulso. O cheiro grudava no volante, nas roupas, nos olhos. Eu sabia. Eu só precisava daquele dinheiro. Só isso. Tem coisa que a gente não precisa ouvir para entender, nem ver. É como quando a mulher da gente muda o jeito de olhar. Você já sabe que perdeu ela, mesmo sem ela dizer. Foi igual. Eu senti no cheiro, no peso, no jeito como o caminhão se movia. A carga balançava com ritmo, não com o da estrada, com o dela. Uns 3 dias depois da entrega, eu voltei para a base, achando que estava tudo certo. E estava mesmo, até chegar o e-mail, chamando para conversar. Disseram que era só uma checagem de rotina, coisa simples. Mentira. O cara do RH já estava com a papelada em cima da mesa, a câmera ligada, gravando tudo. Me mostraram o comprovante de entrega, os documentos da clínica e depois puxaram um outro papel, um parecer jurídico. O CNPJ da contratante tinha sido desativado há mais de 1 ano. A autorização que eu carregava era falsa, bem feita, mas falsa. O que quer que fosse aquele frete por fora, não era legal. Você tinha conhecimento do conteúdo da carga? Perguntaram isso umas 3 vezes. Eu dizia que não, só que cada vez que respondia, sentia o peito apertar. Porque a verdade, mesmo que eu não fale, fica dentro. Igual o cheiro daquela viagem. Eu lavei a boleia toda. Trocador de ar, forro, tapete, joguei até aromatizante por dentro do painel, mas o cheiro ainda volta às vezes, principalmente de noite. Depois disso, a transportadora cortou contato. Não me processaram, não me chamaram mais. Só pararam de me dar frete. Silêncio total. Eu entendi. Fiquei um tempo sem rodar, uns 2 meses. Pensei em parar de vez, mas caminhão parado é conta chegando. Voltei para as estradas mais curtas, para carga viva mesmo. Gado, porco, frango. E nunca mais aceitei baú lacrado, nem refrigerado, nem nada por fora. A parte que me quebra mesmo é o que veio depois. E não foi com a empresa, foi com um menino. Uns meses depois, num posto de apoio em Minas, encostei de noite para comer. E estava um grupo de motoristas trocando história. Um deles falou de um centro de pesquisa clandestino que tinha sido denunciado por transporte irregular de material sensível, escondido em baús refrigerados. Na hora, me gelou tudo por dentro. Não era no mesmo lugar, não era a mesma clínica, mas era perto. E quando ele falou que um dos investigadores achava que os fretes estavam ligados a testes biológicos feitos com gente, eu quase levantei da mesa e fui embora. Mas fiquei ouvindo, e entendi. Eles estavam contando como se fosse história de filme, mas eu dirigi aquele baú. Talvez fosse um corpo, talvez mais de um. Não sei, não quero saber. Só sei que era vivo, ou tinha sido há pouco tempo, porque a carga se mexia. Tinha hora que o peso virava mais para a esquerda. E não era curva, era o baú balançando como se alguém ali dentro mudasse de lado. E tinha a parte do vidro. Lá no trecho da Anhanguera, no quilômetros 173, tem um ponto da estrada que é meio escuro. E quando você passa ali à noite, os faróis dos carros vindo de frente batem na lateral do baú e refletem na janela do retrovisor. Foi ali que eu vi uma forma, só um contorno, redondo, pequeno, parado. Eu pisquei forte, sumiu, mas eu vi. E depois, no espelho, estava lá de novo, parado, encostado na porta do baú, como se esperasse. Depois daquilo, nunca mais dormi direito, porque cada cochilo é como se eu voltasse para dentro daquele caminhão. E ele tá pesado, o cheiro tá forte, a carga respira. E eu tô lá, fingindo que não escuto. A parte que mais pesa é essa, fingir que não escutou. A gente cresce ouvindo que não é problema nosso, que trabalho é trabalho, que caminhoneiro não pergunta o que está levando, só entrega. Mas tem frete que deixa marca. Outro dia mesmo passou na televisão uma matéria sobre desaparecimentos em áreas rurais. Um dos nomes, não vou dizer aqui, mas era um nome que estava na etiqueta do pacote que entregaram junto com a carga. Não era etiqueta de animal, era um nome de gente. Eu li, na hora.
e escolhi esquecer. O mais difícil não é lembrar, é admitir que eu já sabia, que desde o começo tinha algo errado, mas eu fui em frente, pelo dinheiro, pelo fim do mês, pelo costume. Não faço mais esse tipo de frete. Hoje em dia, sou eu quem pergunta. Pergunto até demais. Teve patrão que já me mandou calar a boca. Mas eu prefiro perder o serviço do que perder o sono de novo. Porque eu sei como é. Já levei corpo sem nome. Não levo mais. Eu não sei exatamente em que momento começou a piorar, porque no começo era só incômodo, sabe? Aquela coisa besta de caminhão que buzina sozinho no meio da madrugada. Só isso, nada demais. E nem era o meu, era sempre o do lado, sempre. Eu lembro da primeira vez, estava estacionado no pátio de um posto ali perto de Iperó. Tinha dormido cedo, porque no outro dia ia pegar trecho sentido interiorzão. Aí lá para as duas e pouco da manhã, a buzina do Scania vermelho, o que tinha parado do meu lado, disparou sozinha. Sabe aquele som seco? Aquela porra me fez levantar no susto. Achei que era alarme, algum fio mal instalado, coisa de caminhão velho. Nem me liguei muito, mas no outro dia, o cara que estava no Scania me olhou estranho, só falou: "Você viu também, né?" Eu só balancei a cabeça. Na segunda noite, mesmo pátio, outro caminhão do lado. Mesma coisa, mas com um detalhe diferente. Não era mais aquele susto de quem acorda com barulho. Era outra coisa. Quando a buzina tocou, me deu uma pressão esquisita no ouvido. Não era dor. Era como se o ar tivesse ficado grosso. Como se eu tivesse afundando de leve por dentro. Um enjoo. Um vazio. Achei que era labirintite, mas eu nem tenho isso. Depois da terceira noite, comecei a dormir com protetor auricular. Não adiantava. Eu não acordava mais com o som, mas com o corpo, um calor atrás dos olhos, a mão trêmula. Aquela sensação que a gente tem quando alguém chama teu nome e você não ouve, mas sabe que foi chamado. Sabe? É como se a buzina não tivesse mais do lado de fora. É como se ela tivesse atravessado, entrado. Comecei a mudar de pátio, parava em posto diferente toda noite. Mas o padrão seguia, sempre o caminhão do lado, nunca o meu. Eu chegava mais cedo, tentava parar isolado, perto da cerca ou na ponta do terreno. No meio da madrugada, outro caminhão chegava e encostava bem ao lado. E era sempre igual, 2 da manhã. Buzina de 3 segundos, pressão na cabeça. Até que uma noite, eu acordei vomitando, do nada. Nem comi nada pesado. Eu só acordei com o gosto do vômito na garganta. A camiseta molhada, um gosto de metal na boca. A buzina tinha tocado, só isso, só um som. Mas foi como se meu corpo tivesse rejeitado alguma coisa. Comecei a perguntar para os outros, assim, devagar, sondando. A maioria ria. Dizia que era coisa de fio cruzado, defeito elétrico, ignição mal aterrada. Mas um deles não riu. Um cara mais velho, barrigudo, tatuagem apagada no braço, meio sem jeito. Tava com um conjunto azul manchado de diesel. Ele me escutou, ficou um tempo calado e só falou assim: "Você começou a ouvir de dentro?" Eu gelei. Como assim? A buzina. Ela começa fora, depois vai vindo. Aí chega uma hora que parece que é de dentro da gente. Do ouvido, do peito, sei lá. Eu não respondi nada. Ele continuou baixinho. Teve um tempo que eu tirava o fusível toda noite. Tirava mesmo. Só que aí, comecei a ouvir mesmo assim. E, quando tentei arrancar o volante fora, me deu uma dor. Aqui, ó. Como se tivesse um alto-falante por dentro. E aí? Ele não respondeu. Só virou e foi embora. Passei a dormir no banco de trás, deitado na horizontal, bem longe do volante. Mas uma noite, eu acordei tremendo. E a buzina não tinha tocado. Só que eu sabia.
Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Meu ouvido zunia. Não aquele zumbido de barulho, mas um tipo de eco. Como se tivesse um som abafado por trás da cabeça. Como se o som tivesse sido engolido. E aí eu entendi. A coisa não queria mais buzinar. Ela queria o silêncio. Porque era no silêncio que ela começava a se alimentar de verdade. Depois daquela madrugada em que o som não veio, mas meu corpo reagiu, eu comecei a perceber uma coisa que antes eu não queria aceitar. Era como se a buzina fosse só o convite, o chamado. Um grito para avisar que ela estava ali rodando por perto. Mas agora ela não precisava mais gritar. Agora ela já sabia onde eu estava. A rotina virou paranoia. Eu dormia com a mão no peito, de verdade. Com a palma encostada ali, como quem tenta segurar o som, ou evitar que ele entrasse mais fundo. Não funcionava. Tinha noite que o enjoo vinha antes mesmo de deitar. Era só o céu escurecer, e o estômago já virava. Comecei a comer menos, dormir menos, dirigir mais. Como se a estrada me distraísse, como se o barulho do asfalto e do motor mantivesse a coisa longe. Só que ela não ligava para o barulho da estrada. Ela queria outra coisa. Lembro de uma entrega que fiz em um frigorífico de Limeira. Estava exausto. Fiquei parado no pátio esperando descarregar. Desliguei o motor, encostei a cabeça no vidro e ouvi. Uma buzina, longa, baixa, mas sem eco, sem ambiente. Como se não tivesse saído de lugar nenhum. Como se fosse lembrada. E quando olhei para o lado, o caminhão ao lado do meu, um Iveco branco, estava vazio. Motor desligado, faróis apagados, sem ninguém na cabine. Mas o som ainda estava ali, de algum jeito, pulsando na minha cabeça. Como se fosse o som de um lugar que eu não devia lembrar. Na semana seguinte, o caso do Gaspar. Gaspar era um cara tranquilo, dormia cedo, tomava chá no baú antes de deitar. Sempre parava nos mesmos postos que eu. Numa das noites, no pátio de um posto perto de Itirapina, a buzina disparou. Mas foi diferente. Foi longa demais. 10, 12 segundos talvez. Alta, rasgada, fez os cachorros do posto latirem. Todo mundo acordou. Luzes acenderam. Quando foram ver, era o caminhão do Gaspar. Mas o som não vinha da buzina. O som vinha de dentro da cabine, de dentro dele. Gaspar estava sentado no banco, olhando para frente, com os olhos arregalados e a boca aberta. Ninguém entendeu direito. Disseram que era ataque epiléptico, surto, sei lá. Mas eu vi primeiro. O som estava saindo da garganta dele, a buzina. Aquela mesma frequência, mesma duração, mesmo desespero. Como se ele tivesse virado parte daquilo. Depois disso, parei de dormir nos pátios. Comecei a dormir com o caminhão andando, baixa velocidade, estrada vazia, piloto automático. Botava o alarme no celular para despertar de tempos em tempos. Preferia o risco de bater do que parar. Só que até isso não resolveu. Teve uma madrugada que eu dormi demais. Mais do que devia. Quando acordei, o caminhão ainda estava rodando. Mas tinha alguma coisa errada. O GPS mostrava a estrada normal, mas o som ambiente estava mudo. Sem motor, sem vento, sem pneu no asfalto. E lá no fundo, um som. Aquele som, baixinho, como se estivesse sendo engolido pelo mundo. Eu desliguei o motor na hora, parei no acostamento, desci correndo e então percebi que não vinha de fora. Tava nos meus ouvidos, nos dois. Como um zumbido invertido, como se a coisa estivesse tentando sair agora. Como se eu fosse a buzina. Depois disso, parei de falar, de verdade. Evitei gente, evitei rodoviária, evitei restaurante de beira de estrada. Porque eu tinha medo. Medo de abrir a boca e soltar aquele som. Medo de descobrir que não era mais minha voz que estava ali dentro. Eu só escrevia, apontava, balançava a cabeça, inventava que estava com infecção de garganta. Mas o que eu tinha era outra coisa. Era presença. Eu sentia ela, ali, grudada na minha nuca,
Como se cada silêncio que eu fazia fosse um gole para ela. A última vez que escutei a buzina de verdade foi num posto em Botucatu. 2 caminhoneiros se estranharam por causa de vaga. Um deles meteu a mão na buzina com raiva. Na hora, eu caí no chão. Literalmente, como se o chão tivesse me puxado. Um zumbido atravessou minha cabeça como navalha. Minha visão ficou branca, depois preta. Depois ficou só som, não externo, interno, o som de fome. Eu senti isso. Senti que a coisa acordou com a buzina, mas não gostou da forma. Ela queria outra coisa, queria o silêncio. Aquele silêncio do medo, silêncio de quem segura o grito, silêncio de quem escuta, mas finge que não escutou. Silêncio de madrugada com o motor desligado. Silêncio de quem entendeu que não tem mais o que dizer. Hoje, ninguém mais buzina nos pátios que eu paro. De verdade. Pode ser coincidência, mas é um padrão. Os caras desligam tudo, deitam quietos, fecham os vidros. Uns usam tampão no ouvido. Outros botam música ambiente bem baixinho. Mas ninguém mesmo, buzina mais. É como se todo mundo tivesse percebido, mesmo sem dizer. E sabe o que é pior? Nem é o som, nem é o enjoo, nem é o medo de ser o próximo. O pior é o silêncio agora. Porque ele tá fino, frágil, como se a qualquer momento ele fosse se romper. E se romper, não vai ser com barulho, vai ser com alguma coisa vindo devagar, no tempo dela. Do mesmo jeito que a gente ouve o som da buzina ficando mais longe quando se afasta, eu acho que a gente está ficando perto demais. E ela está quase pronta, para não precisar de mais som nenhum. Eu sei o que eu vi, mas é estranho porque o vídeo mostra outra coisa. E mesmo assim eu não tô louco. Aquele caminhão não devia estar mais aqui. Era para ter ido pro corte final faz tempo. Motor já estava fora, pneu cortado, tudo pronto. Mas toda terça-feira, toda bendita terça, 11 da noite, cravado, ele tenta sair de ré sozinho. E eu tô falando de um caminhão sem bateria instalada, tá? Bateria nem tem mais, polo tá corroída, o chicote tá cortado, fio derretido. A gente já tinha até deixado o motor em outra baia. Mas ele liga, faz um barulho estranho, tipo quando tenta pegar na compressão errada, como se o arranque estivesse puxando direto do nada. Dá uns engasgos secos, aí solta aquele ronco fundo, meio embolado, igual quando alguém entala chorando e tenta falar ao mesmo tempo. Depois, começa a dar ré, milímetro por milímetro, como se alguém estivesse tentando sair com ele, mas de dentro para fora. Esse caminhão foi deixado aqui por uma viúva, Dona Alzira, nome dela. Veio num guincho com um envelope na mão e um jeito de quem queria esquecer rápido. Só falou assim. Ele parou de voltar depois da última entrega. Disse que podia ficar com tudo, desde que ninguém tentasse consertar. Só desmontar. A gente já viu de tudo aqui, irmão. Carro de policial, carro de fuga, carro que fede a urina velha. Mas aquilo ali já chegou fedendo a esquecimento. Um cheiro que não gruda na roupa, mas entra na garganta. Aí o Robson foi o primeiro a meter a mão. Abriu o capô e deu um grito. Dentro, preso no cofre do motor, enroscado por trás do compressor do ar-condicionado, tinha um véu branco, todo sujo de barro e óleo. Mas não era pano comum, não. Era um tecido leve demais para estar ali. Parecia véu de noiva desses antigos, com bordado delicado na ponta. Como que aquele negócio foi parar lá? E por quê? No começo, a gente levou na brincadeira. Mas aí começaram os arranhões. Toda peça que a gente tirava tinha marcas por dentro, como se alguma coisa tivesse raspado o metal de dentro para fora. Nos pistões, no cabeçote, no filtro de ar, até dentro do tanque de combustível tinha risco. Não era ferrugem, não. Era marca de unha ou de garras. Você tá entendendo? O Elias ficou pálido.
Disse que não queria mais encostar. Sumiu 3 dias. Quando voltou, disse que sonhou com um baú trancado por dentro e que tinha gente lá dentro batendo, mas sem fazer barulho. Aí tem outra parte, a câmera. A gente instalou por segurança. Depois do roubo do Corcel, o patrão mandou botar câmera com infravermelho no galpão inteiro. Eu mesmo fui rever as gravações da terça. 11 em ponto. Dá o horário e o caminhão acende. Mas não é farol. É um brilho branco que começa por dentro do baú e vai até a cabine. A lataria treme. Depois ele tenta sair de ré, mas não anda, só vibra. O Robson congelou quando viu. Mas o pior ainda não era isso. Foi quando o Ivan, o mais cético de todos, o que sempre zoava a gente com essas histórias, resolveu olhar o baú por dentro. Ele desceu no fosso com a lanterna, abriu a porta de trás que estava emperrada e entrou. Demorou. Aí voltou, branco, segurando a respiração. Tem uma cara lá dentro. A gente achou que era bicho morto, ou sujeira, ou algum adesivo velho. Mas não. Estava impresso no metal, por dentro da lataria. Um rosto achatado, esgarçado, como se alguém tivesse sido empurrado contra o alumínio com força. Não tinha cor, só a marca, como se tivesse sido queimado por dentro do aço. E aí o patrão viu, e só falou isso. É caminhão de promessa feita e não paga. Ou enterra, ou espera alguém aceitar a dívida. Só que ninguém enterra caminhão. E ninguém aqui quer assumir dívida nenhuma. E a terça tá chegando de novo. E o véu tá aqui, ainda sujo, ainda leve demais para ser coisa desse mundo. A gente tentou esquecer, tentou seguir desmontando outros carros, trocando ideia, limpando a baia onde ele estava. Mas não adiantava. Ele sempre puxava o olho de volta. Ficava lá, encostado no canto do galpão, sem roda, sem motor, mas com aquele baú trancado, aquele véu embolado no aro do pneu e a câmera piscando toda vez que chegava a terça. Aí começou a conversa. As versões. Porque sempre tem. E cada um aqui conta diferente. A primeira história veio do Elias, que disse que ouviu na boca de estrada, perto do posto do KM-49. Um senhor que jurava ter visto esse caminhão saindo de uma clínica abandonada, carregando algo enrolado numa coberta plástica com escolta de carro preto atrás. Foi frete de corpo sem autorização, ele falou. Coisa de promessa quebrada. O cara se arrependeu de ter vendido a alma e tentou desfazer o trato. Fez o último frete sozinho. Não voltou. Eu achei exagero, mas o Elias falou com uma certeza que não dava para rir. A segunda versão foi o Ivan que trouxe. Disse que uma mulher, talvez a própria viúva, foi vista várias vezes deixando panos brancos e velas numa beira de estrada entre Ribeirão e Serrana. Panos iguais ao véu, sempre nas terças. Ele até achou que ela estava fazendo algum tipo de ritual para tentar puxar o marido de volta. Aí um dia ele diz que sonhou com ela. Ela falava baixinho. Foi no baú, a dívida foi feita no baú e tem que ser paga no mesmo lugar. A terceira versão é a mais seca. Quem contou foi o patrão. Ele não costuma falar muito, mas dessa vez chamou a gente num canto. Sentou num pneu velho, passou a mão na cabeça e soltou. Esse caminhão já era meu. Silêncio. Vendi pro cara errado, um sujeito que pagou à vista sem choro. Disse que precisava de um baú que não deixasse sinal de nada, nem cheiro, nem peso, nem marca. Só que fez questão de que o véu branco ficasse dentro. Era da filha dele. Aí o caminhão foi e nunca mais voltou com o motorista. Só o veículo vazio apareceu no pátio da viúva. Sozinho. E completou. Eu devia ter recusado. Desde que ele contou isso, o clima aqui mudou. A baia onde está o caminhão ficou isolada. Ninguém mais entra ali, nem para varrer. A câmera da terça-feira a gente desligou. Parou de gravar. Porque ninguém mais quer ver o que acontece. A última vez que vimos, o rosto no baú tinha mudado. Estava mais definido. O queixo mais fundo, o olho mais fundo ainda, como se tivesse pressionado de novo.
Outro dia eu fui embora mais tarde e escutei barulho de corrente, mas ninguém acorrenta baú aqui. Voltei e vi uma coisa que não devia estar ali. O véu, não no chão, mas pendurado na lateral, preso por um parafuso como se fosse uma bandeira. Estava estendido, sujo, tremendo sozinho. Não tinha vento. O Robson pediu demissão. Disse que teve um sonho onde alguém falava: se ninguém aceitar, ele volta andando. Na última terça, 23 horas, a porta do galpão abriu sozinha. A elétrica geral caiu por 12 segundos. Quando voltou, o caminhão tinha andado 3 metros para trás. E o chão, que é de concreto, estava riscado, como se garras metálicas tivessem arrastado tudo por baixo. O patrão só balançou a cabeça. É dívida viva, ou alguém assume e termina a entrega, ou o caminhão vai atrás. Ontem alguém deixou um envelope na portaria, sem nome, sem remetente. Só uma frase escrita em papel amassado: aceito, terça, 23 horas. A chave do baú sumiu da gaveta. Agora a gente espera. Talvez hoje ele vá embora. Talvez só mude de rosto. Mas o que quer que tenha sido prometido naquele baú ainda está lá dentro. E cobra toda terça. Eu não sei se alguém vai acreditar. E, para falar a verdade, nem sei se eu devia estar contando isso. Porque, sei lá, parece que quanto mais eu falo, mais o caminhão, mais ele reage, sabe? Mas vamos lá. Eu comprei o baú num leilão judicial que teve ali perto de Ribeirão. Caminhão refrigerado Randon, 6 marchas. O tipo de caminhão que eu não teria condição de pegar nem com 10 anos juntando. Só que esse estava barato. Muito barato. O leiloeiro até avisou que era de apreensão, envolvido com processo de falência de uma clínica. Mas o documento estava limpo, vistoria em dia. E eu estava cansado de andar com os outros, então peguei. E olha, por fora parecia novo. Motor silencioso, pneu no talo, nem cheiro ruim tinha. Só que aí começaram os detalhes. Primeira coisa que me incomodou: o piso do baú. Ele era meio fundo, tipo o centro mais baixo que as laterais. Achei estranho, mas pensei que era algum modelo especial para facilitar a lavagem. Só que tinha umas canaletas finas, indo até uma espécie de ralo. Não era padrão. A segunda coisa, a porta de trás tinha tranca por dentro. Por dentro. Como se alguém fosse trancar estando lá dentro. Eu falei isso pro ajudante e ele riu. Falou que era gambiarra de quem dormia no baú. Mas aquilo me deu um negócio, um nó no estômago. E a terceira coisa, bom, isso eu demorei para perceber. Foi só quando levei o caminhão para dar uma lavada com vapor quente, naquela lavagem que solta graxa de motor. Foi aí que o cara do Lava Rápido me chamou. Ele apontou para o teto interno do baú. E ali, na condensação da água quente, começaram a surgir marcas. Como se alguém tivesse colocado a palma da mão com força no teto. Umas 20, 30, todas voltadas para baixo. Mão de gente. Eu não consegui nem responder. Fiquei só olhando. O cara perguntou se aquilo era alguma coisa de carga especial, tipo gado ou refrigerado. Eu nem respondi. Fui embora. Depois disso, eu comecei a sentir que o caminhão, sei lá, parecia estar sempre com cheiro. Um cheiro metálico, doce. Não era gasolina, nem mofo. Era uma coisa que grudava. Por mais que limpasse, passasse desinfetante e quisesse fingir que não estava ali, ele voltava. Na volta do sol, então, parecia mais forte. A gota d'água foi na borracharia, perto de Ibatiba. Um borracheiro velho, que eu nem tinha dado papo, olhou o caminhão e falou: Esse aí era da clínica da curva. Eu perguntei que clínica. Ele puxou um cigarro, nem olhou para mim. Aquela que faliu depois do caso da moça. Vocês não são daqui, né? Esse caminhão aí levava o que sobrava. Eu não entendi de primeira. Sobrava o quê?
Aí ele só apontou para o assoalho inclinado e disse assim, seco. Quando lavavam lá dentro, escorria tudo. No outro dia, com o estômago virado, eu fui fuçar os papéis que tinham ficado no porta-luvas. Nada demais, na maioria, notas fiscais antigas, canhoto de frete, papel de inspeção da Câmara Fria. Só que tinha um envelope fininho, com o logo da tal clínica no cabeçalho. Dentro, um papel dobrado com o nome de uma funcionária, enfermeira, letra tremida, carimbo vencido. Eu bati esse nome no Google. Apareceu uma notícia, de 2019. Enfermeira desaparece após fechar unidade de clínica particular em processo de falência. Última localização conhecida, rodovia PR-090. Caminhão da empresa foi apreendido dias depois, sem sinal da profissional. Eu larguei o celular. Minha mão tremia. Mas o pior ainda estava por vir. No fundo do porta-luvas, ali onde vai aquele forrinho de carpete solto, tinha um botão de jaleco branco, daqueles que vêm com o nome bordado, sujo, Beatriz M. Foi quando eu entendi. Esse caminhão não era só um caminhão, ele tinha memória, ele lembrava, e ele não gostava que mexessem. Depois que eu achei o botão, eu não encostei mais no caminhão por uns dias, juro. Estacionei ele no fundo do pátio, cobri o para-brisa, desliguei tudo. Só que, toda quarta-feira à noite, o alarme disparava. Mas era só o alarme? Não. O motor ligava. Não me pergunta como. A chave não estava nem próxima, estava dentro da minha casa, na gaveta com tranca. Mas o barulho era claro. Primeiro um clique, depois o ronco do motor diesel. 1 minuto, 2, 3, e desligava sozinho. Eu achei que fosse defeito de chicote, curto, essas coisas de parte elétrica. Levei no eletricista. Ele testou tudo normal. O motor, segundo ele, não devia nem ligar sozinho, mesmo que tivesse pane. Só que ligava, e só quarta-feira. Foi aí que eu comecei a sentir outra coisa. Não era mais só o cheiro, era a sensação. Toda vez que eu abria o baú antes de carregar, me dava a impressão de que tinha alguém ali dentro. Não era medo, era presença. Tipo, como se o ar estivesse sendo empurrado para fora. Uma pressão. Teve um dia que eu falei alto sem pensar. Se tiver alguém aqui, dá um sinal. E o piso fez um estalo seco, sozinho. Eu não gritei, mas travei. Uma noite, no meio de um carregamento em Curitiba, a tranca interna do baú fechou sozinha. O rapaz que estava comigo ficou preso lá dentro. Ele começou a gritar. A gente teve que arrombar a porta com pé de cabra. Quando conseguimos abrir, ele saiu pálido. Disse que escutou batida no teto e que sentiu cheiro de ferro quente. E que alguém sussurrou o nome dele. 3 vezes. Devagar. No escuro. E eu não sabia mais o que era delírio e o que era real. Comecei a sonhar com um corredor de hospital, sempre o mesmo. Azulejo bege, macas encostadas, luz fria no fundo. Mas não tinha ninguém no sonho. Só um som de metal arranhando o chão. E a respiração, baixa, mas constante. Um dia eu acordei com o botão do jaleco em cima do meu travesseiro. Como ele saiu do porta-luvas? Não sei. E como ele subiu até meu quarto? Não sei. Mas ele estava ali, com o nome virado para cima. Beatriz M. Depois disso, eu fui atrás do nome completo da mulher. Achei o perfil da mãe dela numa rede social. A mulher ainda fazia post todo ano pedindo pistas. Minha filha desapareceu. Enfermeira. Saía da clínica à noite. Nunca chegou em casa. Eu quase escrevi, quase contei, mas eu tive medo do que ela ia responder e mais medo ainda do que o caminhão ia fazer depois. Porque eu acho que ele escuta. Sabe, eu comecei a notar que cada vez que eu falava de vender, de repassar, o motor engasgava no meio da viagem. A direção travava. Uma vez, a porta do baú abriu sozinha numa descida. A carga quase toda foi para o chão. Quase morri. Foi falar em se livrar dele, e o caminhão reagiu.
A última viagem que eu fiz foi agora em agosto. Fui entregar carga refrigerada em Passo Fundo. Cheguei lá, os caras disseram que o gelo estava meio descongelado, que parecia que o baú tinha esquentado no meio do caminho. Só que o termômetro da cabine marcava normal, 3 graus. Fiquei puto. Fui checar pessoalmente, entrei no baú e fechei a porta. Foi a única vez que eu entrei e fechei por dentro. Quando fechei, o barulho cessou. O som do mundo sumiu. E a luz da lanterna deu aquela tremida que ela nunca deu antes. Foi aí que eu vi, lá no teto, com a umidade da respiração e o bafo da carga, as mãos apareceram de novo, mas dessa vez tinha um rosto no meio delas. Era uma mulher. Olhos fundos, boca seca e o que me pareceu uma mancha roxa no pescoço. Ela não falou nada, mas os olhos, eles estavam pedindo. Não sei explicar. Pedindo para ser encontrada, para não ser esquecida. Depois disso eu não dormi mais direito. Vendi o caminhão por metade do valor. Mentira. Doei para um conhecido de caminhoneiro. Falei que o caminhão dava pane, que tinha problema de pressão, qualquer coisa. Não era covardia, era culpa. Porque agora eu sabia. O que aquele baú levava não era só carga, era resíduo humano. Gente, resto de cirurgia, órgão e, pelo visto, gente viva também. Talvez ela tenha tentado fugir, talvez denunciar, talvez soubessem disso e deram um fim nela lá dentro mesmo, naquela câmara refrigerada com tranca por dentro e canaleta de drenagem. Talvez o corpo nunca tenha saído, ou talvez ele nunca tenha sido achado, mas o caminhão lembra.